Que a graça e paz do nosso Senhor seja sobre nós. Lucas capítulo 14, palavra de Deus para nosso coração nessa manhã. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os principais ou os primeiros lugares, Jesus contou uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, aleijados, coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor, e então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, disse-lhe: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus.
Lucas capítulo 4, ou Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus vai nos mostrar prioridades que nós precisamos ter para sermos seus discípulos. Prioridades do reino de Deus. A primeira delas, eu quero destacar, é a compaixão por vidas, compaixão por pessoas. Perceba no início do capítulo 14 de Lucas, que Jesus foi convidado para mais um jantar. Lucas descreveu já que Jesus tinha ido à casa de um publicano. Aqui Jesus está na casa de um fariseu. E todo mundo estava observando Jesus. E de repente tinha ali um homem hidrópico, um homem enfermo, provavelmente, o seu organismo de alguma forma retinha líquido, inchaços. E não dá para saber se os fariseus levaram este homem mesmo para provar Jesus, ou se ele era um dos convidados. O fato é que Jesus o cura, e cura num sábado. Os fariseus sempre questionavam isso, porque para o religioso, as regras são mais importantes do que as pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente começa a inverter valores. Sabe, às vezes nós temos tantas coisas para fazer, e às vezes envolvendo nossos ministérios, e a gente esquece que vidas são mais importantes. No reino de Deus, nós precisamos estar a serviço da salvação das pessoas, da dignidade das pessoas, da qualidade de vida de pessoas, daqueles que estão sofrendo perto da gente. Nós devemos parar tudo para orar por eles, ministrá-los. E Jesus fala para os fariseus: se um animal de vocês estivesse caindo aí num sábado, vocês não iam salvar? Quantas pessoas hoje estão valorizando mais as coisas do que as pessoas? Alguns valorizam mais os animais, investem e gastam mais dinheiro com animais do que às vezes investindo na salvação de pessoas, se colocando para ministrar pessoas que estão precisando de cura na alma, cura no corpo, cura na fé. Então, amado, no reino de Deus, a prioridade é compaixão pelas pessoas. Precisamos pedir isso ao Senhor. Perceber quem está sofrendo perto da gente, pedir a Deus esse amor que ministra e não deixar isso em segundo plano. Segundo lugar, eu quero compartilhar 4 prioridades no reino. A segunda prioridade é a humildade. Do versículo 7 até o versículo 14, Jesus, ele fala para as pessoas que estão ali, ele conta uma parábola, mostrando que quando a gente é convidado para uma festa de casamento, o ideal é você ocupar um lugar discreto, modesto, e não querer estar lá na frente de todo mundo, correndo o risco da pessoa chegar e dizer: olha, esse lugar aí não é seu. Ou seja, que a gente não fique ambicionando lugares que Deus não nos colocou. Isso fala de humildade, de você estar num lugar onde as pessoas te chamam para mais para frente ou para um lugar específico. O texto está falando bem claramente de humildade. Jesus deixa claro aqui que nós não devemos granjear lugares de visibilidade, procurando de alguma forma ser reconhecido. Nós precisamos vencer todas essas ambições que o nosso coração às vezes acaba, nosso coração trazendo para nós. Aprender a começar as coisas de forma pequena, começar por baixo, para Deus mesmo nos exaltar. Humildade é isso, é reconhecer a nossa posição em Deus, a nossa identidade em Deus, e não precisar se exaltar a nós mesmos. Gênesis 6 diz que os homens queriam construir uma torre para exaltar a eles mesmos, ou melhor, Gênesis 11, a torre de Babel. Eles queriam construir uma torre para tornar o nome deles célebres, mas Deus os confunde e os espalha. E Gênesis 12 mostra Deus chamando Abraão e falando: Abraão, seja uma bênção, saia da sua terra, da tua parentela, me obedeça, ande comigo e eu te exaltarei. Isso é maravilhoso, quando Deus mesmo, de alguma forma, providencia alguns níveis de honra para a nossa vida. Mas o texto aí fala de humildade. Versículo 11, Lucas 14 diz: todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E é muito difícil às vezes a gente reconhecer o orgulho no nosso coração. Ele é sutil, ele tem várias formas. Há pessoas que têm orgulho até mesmo de coisas que Deus os usou para fazer.
nós temos que tomar muito cuidado. Quando Deus nos usa, nós precisamos dar a glória e a honra ao Senhor e fugir de todo tipo de vaidade e de bajulação. Então a humildade seria aqui a segunda prioridade no reino de Deus. Manter a motivação pura em tudo que a gente faz. Terceiro lugar, no reino de Deus, a terceira prioridade do capítulo 14 de Lucas é obediência imediata. É obedecer de maneira imediata. É muito importante olhar isso no versículo 15 em diante. Jesus fala que tinham pessoas ali à mesa, e Jesus falou: bem-aventurado quem participar do banquete no reino de Deus. É muito significativo que em várias parábolas, Jesus compara o reino de Deus com um banquete. Nós somos convidados todos os dias para um banquete na presença de Deus, para nos alimentar da palavra dEle, da presença dEle, daquilo que Ele nos dá, que é a sua revelação, quem Ele é. O Senhor nos chama para um banquete. Mas Jesus aqui nos mostra, a partir do versículo de número 16, que na hora da ceia, o versículo 17 fala que os servos foram avisar aos convidados: venha, já está tudo preparado. E o texto no versículo 18 diz que um por um começou a apresentar desculpas. Alguns comentaristas dizem que essa aqui é a parábola das desculpas. A maioria das pessoas está arrumando desculpa para não orar, desculpa para não congregar, desculpa para não ler Bíblia, desculpa para não perdoar, desculpa para não evangelizar, desculpa para não se comprometer com o reino de Deus. Tudo isso é desobediência, porque a obediência demorada é desobediência. Jesus aqui está falando sobre uma obediência imediata, ou seja, não adiar decisões urgentes. Jesus aqui está dizendo que o Pai está nos chamando para esse banquete. Todos os dias nós devemos ter um encontro com o Pai e nos alimentar do fruto que Ele preparou para aquele dia. Todos os dias nós devemos estar com Ele, com a sua palavra, nos alimentando. Há um banquete para todos nós. E por que as pessoas arrumavam desculpas? As desculpas aqui são muito boas. Perceba, Lucas 14, o versículo 18, diz que o primeiro disse: eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e eu vou ali experimentá-la. E o terceiro, desculpa, é melhor ainda, no versículo 20, eu me casei, por isso não posso ir. Quantas pessoas dizem: eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho que trabalhar. Tudo isso é desculpa. E amado, a desculpa significa que nós, no fundo, não queremos. Difícil a gente assumir isso. A gente não quer, por isso a gente está adiando, porque tudo aquilo que a gente ama, que a gente quer, nós vamos priorizar. E é interessante, amados, que pessoas aqui estão adiando obedecer a Jesus, adiando estar nesse lugar de intimidade e de obediência plena, por causa de trabalho, por causa de coisas que eles compram, muitas compras, muitas coisas para administrar. E o último aí, por causa da família, acabou de casar. Teria até base bíblica para falar que no Antigo Testamento a pessoa casava, ela tinha 1 ano de lua de mel sustentado aí pelos pais. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que há coisas que são inadiáveis. Há coisas que nós não podemos adiar mais. Até mesmo o casamento, até mesmo a família, que são compromissos importantes, não podem atrasar o compromisso que é essencial. O seu e o meu compromisso essencial é intimidade, relacionamento com o Pai, é estar nos alimentando dEle, do banquete dEle, da vontade dEle, da verdade dEle, é comprometido com os propósitos dEle, com o chamado dEle. Amado, o que o diabo mais quer roubar em nós, João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O que ele mais quer roubar é o nosso tempo a sós de intimidade com Deus. Porque esse é o nosso chamado principal, é estar com o Senhor. O nosso ministério principal é comunhão com o Pai. Mas as desculpas, no fundo, revelam um coração que não quer, que não prioriza. Nós precisamos ter essa prioridade de obedecer de maneira imediata. E é interessante que o texto fala de pessoas que, por causa dessas pessoas que não querem, Jesus diz que
nós devemos sair pelas ruas e convidar e insistir com pessoas que são pobres, pessoas que são coxas, cegos. Versículo 13, o texto fala aí que nós devemos convidar pessoas pobres, aleijadas e cegos, no sentido que Deus, Ele nos ensina a buscar pessoas que às vezes não tem nada para nos oferecer, não tem nada aparentemente, humanamente falando, mas o valor delas está na dignidade humana, porque elas são imagem e semelhança de Deus. E aí na parábola da ceia, ou na parábola das desculpas, o Senhor disse para nós irmos pelas ruas também. Versículo de número 21. O Senhor disse: saia e traga depressa, saia e saia pelas ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos. E mais tarde o servo disse: patrão, eu já fiz o que o senhor mandou, mas ainda há lugar. Versículo 23, saia pelos caminhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. É lógico que essa palavra parece um pouco dura. O que Jesus está querendo dizer aqui é que enquanto muitos vão adiar e não vão querer, o Senhor vai alcançar pessoas aparentemente incapazes, pessoas que estão aprisionadas às vezes a vícios, a pecados, e que nós devemos fazer o quê? Persuadir, ir atrás, continuar insistindo, não desanimar, não desistir, porque alguns dizem não, sempre Deus vai despertar a gente que vai dizer sim, e nós devemos ir atrás delas, nas ruas, nos lugares mais improváveis, porque a prioridade do reino, a gente obedecer, não apenas vindo ao Senhor, mas indo atrás de pessoas que estão necessitadas, sedentas, carentes e que aparentemente não tem nada para nos oferecer. E em último lugar, não menos importante, mas a quarta e última prioridade do reino de Deus é uma vida de renúncia total, ou uma vida crucificada. Versículo 25, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele se voltou e disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o versículo 27, Jesus deixa isso bem claro, dizendo: quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tinha uma multidão atrás de Jesus. Se ele quisesse apenas número, se ele quisesse apenas chamar a atenção através da capacidade de mobilização, ele não daria uma palavra tão dura. Mas ele, no meio da multidão, ele diz: se você quer ser meu discípulo, tem que tomar a cruz. Cruz fala de renúncia total, de morte para os seus próprios projetos, de morte para as suas próprias vontades. Nós precisamos entender que cruz não são os problemas, como alguns dizem: eu tenho uma cruz, é um problema. Não, amada, cruz é uma vida de renúncia total das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas prioridades. É uma vida onde a gente aprende a renunciar constantemente tudo. O texto do versículo 26 diz que nós temos que amar Jesus acima dos nossos pais, irmãos, família, acima da nossa própria vida. Nosso coração deseja, ambiciona por coisas, e nós devemos sempre entender: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade. Cruz é quando a minha vontade encontra com a vontade de Deus, e eu decido fazer a vontade de Deus. Quem afirmou isso foi um pastor muito usado por Deus, tem muitos livros dele que a gente tem acesso, pastor Derek Prince. Isso é cruz, é decidir fazer a vontade de Deus de todo o coração, é viver uma vida de renúncia. Versículo 33, qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus nos chama para ser discípulo, ele é muito claro. Jesus aqui, ele deixa claro o custo de ser discípulo. Você percebe a partir do versículo de número 28? Ele fala: quem quer construir uma torre deve se assentar e calcular se tem realmente condição para construir, para que você não lance o alicerce e não termine a construção. Jesus compara o discipulado a uma construção, uma edificação que nós temos que avaliar, amado. Andar com Jesus é um compromisso total, sem volta e de entrega plena. Ele também compara o discipulado com uma guerra. No versículo de número 31,
qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens ele pode enfrentar o outro que vem com 20.000? Discipulado é enfrentar guerras espirituais contra o mundo, contra o sistema maligno, contra principados e potestades das regiões celestiais, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 6. Então, Jesus, quando nos chama, ele diz: olha, a prioridade do discípulo é uma vida de renúncia, é amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu só renuncio o mundo, eu só renuncio a mim mesmo quando eu amo a Jesus acima de todas as coisas. Hoje, a cultura contemporânea influenciou tanto a maneira de pensar da igreja cristã evangélica, que muitas pessoas elas querem seguir a Jesus sem o preço do discipulado. Elas querem as bênçãos da salvação, mas elas não querem o comprometimento. Elas querem os pães e peixes que Jesus multiplica, mas elas não querem comer a carne e tomar o sangue de Jesus. Como João capítulo 6, o Senhor Jesus, ele chama a atenção daqueles que o seguiam. E Jesus conclui o capítulo 14 de Lucas. Lucas mostra que, versículo 34, o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? A última ilustração aqui da nossa vida de renúncia total é que nossa vida precisa preservar a qualidade que o sal representa muito bem, essa qualidade de preservação de sabor, essa qualidade de impedir que as coisas apodreçam. Ou seja, a natureza de Jesus precisa estar em nós como discípulos, de tal maneira que nós não podemos perder jamais essa capacidade de ser sal, essa capacidade de onde estamos a gente influenciar para o bem, trazer uma graça de Deus através da nossa vida, que nós possamos realmente estar priorizando o reino de Deus, como a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que às vezes a gente está correndo tanto atrás, serão acrescentadas. Quais são as prioridades que você e eu estamos realmente estabelecendo? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela nos cura. A palavra do Senhor nos ajusta e nos alinha todos os dias. Pai, nós oramos para que o Senhor possa nos ajudar a perceber quais são as prioridades que estão ocupando o nosso coração, que precisam ser renunciadas. Pai, nos ajuda a administrar melhor o nosso tempo, administrar melhor, ó Deus, aquilo que nós colocamos todo o nosso coração. Nos ajuda a perceber aquilo que tem, ó Deus, muitas vezes competido em nosso coração com aquilo que o Senhor quer que seja primazia em cada um de nós. Livra-nos das desculpas, livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que a gente justifica, usa para justificar a nossa demora em te obedecer. Que nós possamos ser prontos para te ouvir, prontos para te obedecer. Assim faça, Pai, mudando o nosso coração, que tenhamos prazer em obedecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.